Fala galera, começando o nosso resumo tático de hoje com um empate em 0 a 0 entre Croácia e Bélgica, empate esse que classificou a Croácia para a próxima fase. Como eu falei, eu estou falando aqui nesses últimos resumos táticos dessa última rodada da fase de grupos. Esse jogo aconteceu de forma simultânea a Marrocos e Canadá. Marrocos venceu por 2 a 1. E eu assisti com um pouco mais de detalhe esse Croácia e Bélgica, por isso a análise desse jogo vai ser um pouco mais detalhada do que vai ser a próxima, quando eu falar e entrar um pouquinho na vitória de Marrocos, que também se classificou. Mas bom, voltando aqui para Bélgica e Croácia, porque a escalação da Bélgica veio um pouquinho diferente. Veio ali de novo com uma linha de 4, assim como tinha sido no último jogo da Bélgica, mas do meio para frente teve algumas mudanças. O Trossard jogou como titular, entrou ali, praticamente jogou bem centralizado ele no primeiro tempo. O Mertens também jogou como titular, partindo ali da esquerda. Mertens, jogador do Galatasaray, um jogador histórico dessa geração da Bélgica. E o Dendoncker, que jogou o primeiro jogo da Copa como zagueiro pela direita numa linha de 5, jogou como volante, ao lado do Witsel, e também o Carrasco, que fechava aquela linha de meio campo da Bélgica. Então, foi um time um pouquinho diferente. O Lukaku ainda não tinha condições, aparentemente, de ter começado o jogo como titular, ficou como opção no banco. Já a Croácia veio com basicamente o mesmo time que tinha jogado o último jogo. Bom, indo agora para o que foi o jogo, porque a Croácia tem, para mim, aquele que é um dos melhores, se não o melhor meio-campo dessa Copa do Mundo, com Brozovic, Modric e Kovacic. E esses caras, eles ditavam o ritmo do jogo, ditaram o ritmo do jogo da Croácia. A Croácia teve um pouco mais de bola, conseguia circular bem, ditava ritmo, manipulava a marcação da Bélgica, porque a Bélgica que veio nessa formação diferente, numa linha de 4, a Bélgica marcava num 4-3-2-1, quase como uma árvore de Natal, né? 4 jogadores na defesa e 3 volantes à frente, deixando ali os jogadores de ataque, Mertens, De Bruyne e Trossard, um pouco mais livres, um pouquinho mais à frente. E o que a Croácia começou a identificar? Que balançar, principalmente essa linha de 3 no meio campo da Bélgica, para um lado e para o outro do campo, conseguia deixar o lado oposto frágil. Ou seja, se a Croácia conseguia atrair esses três volantes, esses 3 marcadores da Bélgica para o mesmo lado do campo, se virasse a bola rápido do outro lado, conseguiria encontrar alguém com liberdade. E a Croácia fez isso várias e várias vezes ao longo do jogo. O Modric encontrou vários passes excelentes dessa maneira, o Brozovic também. Enfim, a Croácia conseguia manipular muito essa marcação, atraía o time da Bélgica todo para um lado e virava a bola do lado oposto. Teve também a participação nessas construções da Croácia muito forte do zagueiro Gvardiol, que é um jovem jogadoraço, um moleque que tem um futuro gigantesco, zagueiro canhoto, que já é uma raridade do futebol mundial atualmente, com boa capacidade de construção, conduz muito bem, encontra passes, defendendo. Também fez uma excelente partida. Para mim, o Gvardiol fez um grande jogo e é um dos grandes destaques entre os zagueiros nessa Copa do Mundo até aqui. Só que, mesmo tendo esse controle, tendo esse domínio das ações, a Croácia não estava conseguindo ter um poder de fogo muito forte lá na frente. Na hora de encontrar o último passe, na hora de finalizar, a Croácia não estava conseguindo levar tanto perigo assim para a Bélgica. E a Bélgica, que estava muito mais ali pronta para escapulir nos contra-ataques, principalmente tentando encontrar o De Bruyne nas conduções e nos passes, acabou sendo até mais perigosa. A Bélgica, num contra-ataque, por exemplo, em que a Croácia ficou muito exposta, subiu com os 2 laterais, tanto o Juranovic pela direita e o Sousa pela esquerda, os 2 subiam ao mesmo tempo. Teve uma transição ali logo por volta dos 13 minutos do primeiro tempo, em que o Mertens ficou cara a cara com o goleiro. Ele acabou finalizando para fora, perdeu o gol, mas a Croácia ficando muito exposta e a Bélgica conseguindo aproveitar essa exposição da Croácia em alguns momentos nessa primeira etapa. Depois do intervalo, o Lukaku veio para o jogo. O Lukaku vem para o jogo, vem jogar ali o segundo tempo. A Bélgica precisava da vitória para conseguir se classificar. Um gol da Bélgica, uma vitória da Bélgica, classificaria a Bélgica e eliminaria a Croácia. E na primeira metade do segundo tempo, a Bélgica teve ali talvez o seu melhor momento. A Bélgica foi para cima com tudo e criou muitas oportunidades. Teve um volume de jogo muito grande, só que esbarrou na ineficiência do Lukaku. Quem diria, né? O Lukaku, que é um dos principais atacantes do futebol mundial, o que ele perdeu de gol nesse jogo foi brincadeira. Ele teve várias oportunidades, às vezes a bola batia nele, ele se assustava, não conseguia finalizar. Quando ele tentava cabecear, a bola ia por cima. Quando finalizava, também batia para fora. Mandou bola na trave. Enfim, o Lukaku teve muitas e muitas oportunidades de ter colocado 1 a 0 no placar.
Ali por volta dos 15, 20 minutos do segundo tempo, o técnico da Croácia, o Zlatko Dalic, ele percebe que a Croácia estava perdendo um pouco ali o controle do jogo, estava tomando muita pressão e faz 2 substituições no ataque. Tira o Livaja e o Kramaric, coloca o Pasalic e o Bruno Petkovic. O Bruno Petkovic é meu xará, inclusive, mas brincadeiras à parte. Ele entrou muito bem, ele começou a conseguir segurar um pouco mais a bola no campo de ataque da Croácia. Então a Croácia conseguiu tirar um pouco esse volume, esse ímpeto da Bélgica no segundo tempo, porque conseguia encontrar o Bruno Petkovic, fazia o pivô, ele segurava ali um pouquinho, dava tempo dos companheiros dele subirem e a Croácia voltar ali a conseguir trocar passes, parar e tudo mais. E no segundo tempo também a Croácia continuava encontrando esse mesmo espaço de atrai a Bélgica para um lado, vira do outro e consegue pegar o time desprotegido, consegue encontrar muitos espaços. Esse espaço não acabou em nenhum momento do jogo, a Croácia mesmo que conseguia manipular para encontrar esse espaço, mas na hora de ter um pouquinho mais de poder de fogo lá na frente, acabou não conseguindo aproveitar. Ainda assim, mesmo com essas mudanças na Croácia, com o Bruno Petkovic entrando muito bem, a Bélgica ainda teve outras oportunidades, cara. A grande maioria delas caindo sempre nos pés do Lukaku e ele sempre perdendo. O Lukaku teve ali praticamente um dia de Batshuayi. Batshuayi, que é o atacante que começou como titular da Copa, mas que é muito criticado, um atacante que perde muitos gols e tudo mais. O Lukaku estava parecendo o Batshuayi, perdendo muitos gols, né? Perdendo muitas oportunidades, que não é o comum, não é o normal do Lukaku. O De Bruyne fez uma grande partida, conseguia sempre ali encontrar espaço entre linhas, circulava muito. Foi um bom jogo de se assistir. A Bélgica, no fim das contas, acabou não conseguindo fazer o gol. E as conclusões são: esse time da Bélgica, que estava cheio de polêmicas, né, de bastidores, de De Bruyne falando uma coisa aqui, o Vertonghen falando outra coisa ali, o time tá velho, o time isso, o time aquilo, acaba ficando na fase de grupos. Não dá pra dizer que não é uma surpresa a Bélgica não passar nem de fase, porque quem passou foi Marrocos, num grupo onde tinha Marrocos e Canadá. A Bélgica e a Croácia eram os favoritos a passar de fase. A Bélgica fica pelo caminho, tendo feito uma Copa bem abaixo assim, das expectativas, e essa geração que deve perder vários jogadores, e vamos ver como é que vai ser essa renovação para o próximo ciclo de Copa do Mundo. E do lado da Croácia, a Croácia teve bons momentos nessa Copa do Mundo, teve ali alguns momentos em que o meio-campo conseguiu sobressair, outros nem tanto. A Croácia flertou ali com a desclassificação na Copa do Mundo. Uma bola dessa que o Lukaku acerta, a Croácia estava fora. Então, assim, a Croácia, em termos de desempenho, não foi tão mal contra a Bélgica, mas também me surpreendeu negativamente em alguns aspectos, tendo algumas dificuldades ali em alguns jogos, e agora passou de qualquer maneira para as oitavas de final junto com o Marrocos. Eu vou falar já sobre esse jogo. Indo agora para a vitória de Marrocos sobre o Canadá por 2-1, e como eu falei anteriormente, não foi um jogo que eu acompanhei tanto no detalhe, peguei um compacto dos melhores momentos, mas dá para falar um pouquinho sobre a trajetória também desses dois times, porque o Marrocos se classifica para a próxima fase, cara, invicto, num grupo em que tinha Bélgica e Croácia. O Marrocos chega na estreia, empata por 0-0, tendo anulado o meio-campo da Croácia, que eu já falei aqui várias vezes, é um meio-campo com muita qualificação, Modric, Brozovic, Kovacic. O meio-campo de Marrocos consegue controlar muito bem o Nahri, Amalá e principalmente o Amrabat. Amrabat, que é o primeiro volante de Marrocos, que está jogando muita bola nessa Copa, é um dos grandes destaques, ele que é o volante da Fiorentina, está jogando muito bem. Marrocos, que normalmente se defende ali num 4-1, ele é esse que protege o espaço entre as duas linhas de 4 de Marrocos, e ele está jogando demais. De qualquer maneira, foi um jogo em que Marrocos resolve muito cedo contra o Canadá, né? Logo com 3, 4 minutos, tem uma falha ali clamorosa do Borian, goleiro do Canadá. A bola sobra para o Ziyech, já praticamente sem goleiro, o Ziyech faz o primeiro gol. E aí o grande detalhe aí pra mim é o seguinte, porque Canadá é um time que do meio pra frente tem bons jogadores. Tem ali o Alphonso Davies, tem o Buchanan, tem o Jonathan David, enfim, tem alguns bons jogadores do meio pra frente. O próprio Eustáquio no meio campo, o jogador do Porto, tem bons jogadores. Só que na defesa, pra trás, realmente deixa muito a desejar. E aí já são jogadores que jogam num nível competitivo muito mais baixo, jogam futebol canadense, jogam lá no Montreal, jogam no Toronto, que são times até que disputam o MLS, mas são times que estão num nível abaixo do que os outros, do que os clubes onde estão jogando os jogadores do meio para frente. Alphonso Davies, que joga no Bayern de Munique, Jonathan David, que joga no Lille, enfim. É um nível abaixo. E esse primeiro gol de Marrocos mostra muito, né, essa dificuldade que o Canadá teria e mostrou ao longo dessa Copa de se defender bem. Teve várias falhas, vários problemas. Esse primeiro gol de Marrocos acontece por conta dessa falha. E o segundo gol de Marrocos, que foi aos 23, então Marrocos resolve muito cedo a parada, faz 2-0 e já praticamente garante a sua vaga. Marrocos precisava de uma vitória simples para conseguir passar para a próxima fase.
foi de uma jogada justamente pelo lado direito que é o lado forte do Marrocos, com o Hakimi e com o Ziyech. O Ziyech arrasta a marcação do Adekugbe, lateral esquerdo do Canadá, e a bola do Hakimi entra justamente ali nas costas do lateral esquerdo. O En-Nesyri entra ali nas costas de defesa, sai cara a cara com o goleiro e faz o gol, praticamente matando o jogo ali para Marrocos. Depois até saiu na reta final ali o gol do Canadá, que foi até um gol contra, né? Um gol contra do zagueiro de Marrocos. Aliás, vale esse detalhe, porque Marrocos não sofreu o gol da Croácia, não sofreu o gol da Bélgica, e o único gol que sofreu na Copa até aqui foi um gol contra. Então, gols de outros jogadores, de adversários propriamente dito, o Marrocos ainda não sofreu, o que mostra o que tem sido, né, essa passagem, essa trajetória da equipe marroquina dentro da Copa do Mundo. O Marrocos está nas oitavas de final, passando em primeiro colocado. Isso realmente foi uma surpresa para muita gente. Indo agora para os jogos do Grupo E, onde o Japão venceu a Espanha por 2-1 e a Alemanha venceu a Costa Rica, mas a Alemanha está eliminada. Bom, vamos começar pelo jogo Japão e Espanha, porque esse foi o jogo que eu assisti os 90 minutos, vi com mais detalhe, então a gente vai entrar com um pouquinho mais de profundidade na análise tática desse jogo. Foi um jogo em que o Japão vem com 3 zagueiros desde o início, vem com uma linha de 5 lá atrás, Japão que já tinha utilizado essa estratégia no segundo tempo contra a Alemanha. Dessa vez o Japão vem com essa linha de 5 desde o início, e a Espanha veio com algumas mudanças, principalmente no ataque. Veio com o Nico Williams titular, o Morata teve a primeira oportunidade dele como titular nessa Copa do Mundo, o Pau Torres também recebeu a oportunidade na zaga. Enfim, a Espanha teve algumas modificações para esse jogo. E com essa linha de 5 do Japão desde o início, o Japão veio marcando muito forte no bloco baixo, tentando escapar nos contra-ataques, num 5-4-1. Uma linha de 5 na defesa, uma linha de 4 no meio campo e só um atacante um pouco mais à frente. E se a gente relembrar aqui, o Hajime Moriyasu, técnico do Japão, utilizou essa estratégia no segundo tempo contra a Alemanha, justamente para proteger melhor a largura do campo, porque o David Raum, lateral esquerdo alemão, estava chegando com muita liberdade pelo lado esquerdo. Então ele entendeu que precisava ter uma largura, marcar melhor a largura do campo para poder impedir que o Raum conseguisse chegar com liberdade. E funcionou muito naquele segundo tempo contra a Alemanha. Não à toa o Japão conseguiu até virar o jogo. Contra a Espanha, ele começa dessa maneira desde o início, o que faz muito sentido, porque a Espanha é um time que usa muito essa amplitude, usa muito a largura do campo. Sempre deixa os seus 2 pontas bem abertos pelos lados. Então o Japão vem desde o início com essa largura e dificulta bastante o jogo da Espanha. A verdade é essa, porque a Espanha tinha posse, conseguiu até fazer o gol cedo, mas tinha posse de bola, circulava, mas sem conseguir ter uma chance mais clara de gol. Tem uma jogada ali com 24 minutos, que foi ali uma jogada em que o Yoshida sai para caçar o Gabi, que recebe entre a linha de marcação, abre um espaço. Foi uma das poucas vezes que essa linha de 5 do Japão na defesa acaba dando uma quebrada, né, dando um pouco mais de espaço. O Morata entra nas costas e a Espanha consegue criar uma jogada. E o lance do gol, que foi até antes disso, foi logo com 10 minutos, foi uma jogada que a Espanha ganha a linha de fundo pelo lado direito. Então a linha de 5 do Japão, os zagueiros, eles acaba se desfazendo, né, essa linha de 5, que é natural, porque os zagueiros eles precisam buscar as referências ali dentro da área, ver aonde que os adversários estão atacando para poder fechar esse cruzamento. Só que a Espanha não cruza, a Espanha volta a jogada, dá um passe para trás para voltar a circular o jogo. E nessa que a Espanha dá o passo para trás, a linha de 5 que se desorganizou dentro da área propositalmente para poder marcar o cruzamento, precisa se reorganizar. E aí o Yoshida dá um cutucão no Koitakura, que é o outro zagueiro do Japão, para mandar ele voltar, para mandar ele fechar, porque a linha de 5 do Japão era composta por Junya Ito de ala pela direita, Koitakura de zagueiro, Yoshida como zagueiro central, Taniguchi como zagueiro pela esquerda e o Nagatomo como ala pela esquerda. Assim era composta a linha de 5. E o Koitakura já estava quase do lado do Yoshida nessa jogada. Por isso que o Yoshida dá um cutucão e fala, cara, volta aqui para trás. Só que o cruzamento da Espanha sai e o Morata entra exatamente nesse espaço. O Koitakura não consegue voltar a tempo, a distância dele, do Koitakura para o Yoshida, é muito menor do que do Koitakura para o Junya Ito, que é o ala pela direita. O Junya Ito está com 2 em cima dele, não consegue nem atrapalhar, o Morata faz o gol. Uma das poucas, ou talvez uma das únicas falhas do sistema defensivo do Japão ao longo do jogo inteiro. Daí para frente a Espanha conseguiu até uma coisinha ou outra, mas quase nada. E no intervalo, a Espanha com 1-0 no placar, o Japão jogando bem, tendo muito menos posse de bola, o que era esperado, era natural, mas estava se defendendo bem.
Só que aí o Hajime Moriyasu de novo é corajoso. Assim como ele tinha sido corajoso contra a Alemanha, onde ele colocou atacantes, botou o time para cima. Contra a Espanha, perdendo o jogo, estava sendo eliminado da Copa do Mundo, ele foi para cima, cara. Ele tirou o Nagatomo, que é um lateral esquerdo de origem e estava jogando como ala, para colocar o Mitoma, que é um ponta esquerda de origem, e foi jogar de ala pela esquerda. Então ele jogou o time para cima e em 5 minutos o Japão virou o jogo. O primeiro gol é um gol que o Japão pressiona muito a saída de bola da Espanha, consegue forçar ali o passe errado do Unai Simon pressionado, o Hitsudoan recupera a bola, finaliza e consegue fazer o primeiro gol. E no segundo gol, cara, é legal que se a gente olhar, na hora que sai o cruzamento do Hitsudoan, e tem toda aquela polêmica sobre a bola ter saído ou não, pra mim não saiu, mas enfim, na hora do cruzamento do Hitsudoan, tem 6 jogadores do Japão dentro da área da Espanha. Então mostra como o Japão estava indo para cima, estava querendo a virada, estava querendo vencer o jogo. Precisava disso, inclusive, para conseguir se classificar. E virou em 5 minutos. E o jogo voltou a ser aquele 5-4-1 no bloco baixo do Japão, com a Espanha circulando, rodando para um lado, para o outro, sem conseguir encontrar nada. A primeira finalização da Espanha no segundo tempo sai depois dos 30 minutos, cara. O Japão conseguiu se defender contra o time espanhol durante mais de meia hora sem sofrer uma finalização sequer. A Espanha teve uma grande chance, que foi uma jogada que o Dani Olmo consegue escapulir ele pela direita, finaliza, o goleiro do Japão acaba espalmando para o meio da área, espalma mal a bola, espalma para frente, e o Yoshida consegue, na hora H, na hora certa, fazer o corte. Aliás, precisamos ressaltar a partida que fez o Mai Yoshida, zagueiro do Schalke 04, jogou demais, protegeu muito bem a área, era ali o líder da linha de defesa do Japão, que conseguiu ir muito bem contra esse ataque espanhol. O Japão venceu, se classifica passando em primeiro do grupo. E aí as conclusões do grupo são as seguintes, né? Porque o Japão ganha de virada, os 2 jogos de virada da Alemanha e da Espanha, passa de fase num grupo que tem Alemanha e Espanha, e a única derrota do Japão foi para Costa Rica, que tinha perdido de 7-0 no primeiro jogo, na estreia para a Espanha, e depois perdeu por 4-2 para a Alemanha. Então realmente foi um grupo em que muita coisa não fez sentido. Até teve um momento ali que estava passando de fase o Costa Rica e Japão, porque a Costa Rica chegou a estar à frente da Alemanha, chegou a estar vencendo a Alemanha por um tempo, mas acabou não acontecendo. Bom, fechando o dia com a vitória da Alemanha por 4-2 sobre a Costa Rica, e relembrando aqui mais uma vez, como a Alemanha, Costa Rica, Japão e Espanha aconteceram de forma simultânea e eu foquei no jogo Japão e Espanha, Alemanha e Costa Rica vai ser um resumo um pouquinho mais simples aqui, porque eu não olhei com tantos detalhes táticos assim a partida, vi mais os melhores momentos e os números. E assim, pelo que eu vi nos números e nas estatísticas, realmente foi um verdadeiro massacre da Alemanha, porque a Alemanha teve 32 finalizações, eu não peguei para ver, mas acredito que tenha sido o jogo da Copa do Mundo com o maior número de finalizações de uma equipe no mesmo jogo. 32 finalizações é muita coisa. Segundo o SofaScore, foram 10 grandes chances criadas pela Alemanha, 3 chutes na trave. Tem um número que eu gosto muito, que é os expected goals, né, ou XG, XG, como alguns chamam, que é a quantidade de gols esperados daquele time de acordo com as chances de gol que ele teve, ou seja, é colocado um número de 0 a 100, uma chance de 0 a 100% para cada uma das finalizações do time. Então, quanto maior é a chance de uma finalização ser gol, por exemplo, uma finalização ali dentro da pequena área, é uma chance ali maior, de 80%, 90%, por exemplo. E um chute de fora da área lá do meio da rua, a chance é de 1, 2, 5% no máximo. Então, vai se somando esses números, esses valores de cada uma das finalizações que o time deu para tentar calcular ali quantos gols era esperado que aquele time tivesse feito dentro do jogo. E a Alemanha teve um número de XG de aproximadamente 6 gols, ou seja, era esperado que a Alemanha fizesse 6 gols nessa partida. Para quem não está muito acostumado com esse número de XG, ter um XG de 6 num jogo é um valor extremamente alto. Até quando times goleiam, fazem 5, 6, 7 gols numa partida, normalmente esses jogos que tem um volume muito grande de finalizações e tal, normalmente nesses jogos o time tem ali entre 3.5, 4 mais ou menos de XG. Mas nesse jogo da Espanha, segundo o SofaScore, da Alemanha, segundo o SofaScore, foi um XG de 6. Agora, a Alemanha sofreu 2 gols, né? A Alemanha sofreu 2 gols em 2 falhas clamorosas do Manuel Neuer, que para mim é um goleiraço, é um goleiro que mudou a história da posição. Mas o primeiro gol é uma rebatida que ele dá na frente do jogador da Costa Rica, e o segundo gol também é uma falha em que ele sai todo atabalhoado e acaba sofrendo o gol. Então, foi naquele momento ali, estava 2-1 para a Costa Rica. A Costa Rica estava passando de fase junto com o Japão, ou seja, estavam sendo eliminados tanto a Alemanha
como também a Espanha, mas com tanto volume assim, a Alemanha acabou conseguindo virar o jogo, venceu por 4-2, mas não foi o suficiente, né? Precisava de um empate ou de uma vitória da Espanha, o que não aconteceu, porque o Japão venceu. E aí um jogador que até estava fazendo uma boa Copa, fez bons jogos, dos 3 jogos ele jogou bem, que foi o Musiala. Musiala, que é um moleque, é jovem, começou a Copa como titular, fez excelentes partidas, mas acaba saindo junto com a seleção alemã, sendo desclassificada da Copa do Mundo. Era aí talvez um dos moleques que possivelmente podiam pintar como revelação da competição. Não vai dar, porque a Alemanha saiu na primeira fase, está desclassificada. Passaram nesse grupo Japão em primeiro lugar e a Espanha em segundo lugar. Give